Alugar ações pode ser uma excelente maneira de aumentar o rendimento da sua carteira de ações. É como se você tivesse uma renda fixa no seu investimento de renda variável. Você sabia que isso é possível? Descubra tudo sobre o aluguel de ações no vídeo de hoje. O meu nome você já sabe, é Lucas Maurício, e se você está gostando aqui do canal, quero te pedir para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. E se você quer aprender a como organizar a sua vida financeira, mesmo que você não entenda nada de finanças, faça já o download gratuito do meu e-book. O link está aqui embaixo na descrição. Ao fazer o download, você também entra para a minha lista de contatos e você vai passar a receber alguns conteúdos meus por e-mail, incluindo um link exclusivo para participar da minha primeira Masterclass, em que eu vou te contar um pouquinho da minha história e algumas coisas que eu aprendi que eu tenho certeza que também podem te ajudar muito na sua caminhada dentro das finanças e dos investimentos. Não se esqueça, o link está aqui embaixo na descrição. Agora sim, vamos para o vídeo. De uma forma ou de outra, parece que tudo converge para esse mesmo assunto de que a renda fixa está ficando cada vez menos rentável, não é mesmo? Isso acontece porque com a queda da taxa Selic, alguns investimentos que antes eram esquecidos ou deixados para lá, voltaram a ser relevantes. Esse é exatamente o caso do aluguel de ações. E para falar a verdade, a maioria dos iniciantes em bolsa de valores não fazem ideia que essa modalidade de investimento existe. O aluguel de ações é um contrato fechado entre duas partes, o doador e o tomador. O doador é aquele investidor que possui determinada ação e coloca essa ação à disposição do mercado, cobrando uma certa taxa anual. Já o tomador é aquele investidor que não possui aquela ação, mas deseja tomar o aluguel, pagando por sua vez uma taxa. Funciona exatamente como o aluguel de imóveis. Se você é proprietário de um imóvel, você pode colocar esse imóvel à disposição para aluguel no mercado, cobrando um determinado valor mensal. Em seguida, alguém pode alugar de você, te pagando esse valor. Mas no caso das ações, por que alguém colocaria as ações para alugar? Bom, há alguns motivos para fazer isso. O primeiro deles é que quando você aluga uma ação, você recebe, como eu acabei de falar, uma taxa por isso. O valor dessa taxa varia muito de ação para ação, de empresa para empresa, e vai depender principalmente do volume daquela ação disponível para aluguel. Por exemplo, as ações de Petrobras são muito líquidas, ou seja, tem muita gente negociando elas no mercado. Então é muito fácil de encontrar aluguel de Petrobras. Por sua vez, a taxa para você alugar a Petrobras é muito baixinha. No dia em que estou gravando esse vídeo, você pode encontrar aluguel de Petri 3 por cerca de 0,70% ao ano e Petri 4 por cerca de 0,5% ao ano. Realmente uma taxa muito pequena. Por outro lado, há diversos papéis muito menos líquidos que, por sua vez, remuneram bem mais o seu capital. É o caso, por exemplo, das ações do frigorífico Minerva, que hoje tem a sua taxa de aluguel em 21,20% ao ano. Um outro exemplo é a empresa de alimentos M. Dias Branco, fabricante das marcas de Chester e Adria, cujo aluguel é na faixa de 7% ao ano. Talvez você pense que no caso de Petrobras, não vale a pena o trabalho em você colocar as ações para alugar, já que a remuneração é muito baixinha. Mas não é bem por aí e eu vou te explicar. O segundo motivo para você colocar as suas ações à disposição para alugá-las é justamente porque praticamente não dá trabalho nenhum e não custa absolutamente nada para você. Basta preencher um pequeno formulário no seu banco ou corretora e as ações já ficam disponíveis para aluguel. Todo o resto dos processos administrativos por trás é feito pela própria corretora ou banco e pela bolsa, a B3. Agora eu tenho certeza que você deve estar pensando em uma outra pergunta. Se alugar é tão vantajoso para quem está doando, então por que alguém tomaria aluguel? Bom, em primeiro lugar, se não tivesse ninguém para tomar a ação, também não adiantaria nada ter alguém para doar essa ação. Porque, como eu falei, o aluguel é um contrato entre duas partes, o doador e o tomador. É exatamente igual no caso dos imóveis. Se tem muita gente, proprietário, querendo colocar à disposição para alugar e não tem ninguém para alugar aquele apartamento, aquele imóvel, então não vai ter negócio fechado, certo? Em segundo lugar, você precisa entender a estratégia de quem está tomando esse aluguel. A operação de aluguel ela é obrigatória para quem quer fazer uma operação de venda descoberta. O nome é super esquisito, mas o conceito é bem simples. A venda coberta é quando você tem, por exemplo, 100 ações de Petrobras e você vende essas ações. No final, você fica com 0. Já a ideia da venda descoberta é você vender uma ação que você não tem. Ou seja, nesse mesmo exemplo, é como se você tivesse 0 ações de Petrobras e você vendesse 100. No final do dia, o seu saldo é de menos 100 ações. O pulo do gato é que você não pode, obviamente, vender o que você não tem. Então, para isso, você precisa antes alugar aquela ação que você está vendendo. E de novo, por que alguém faria uma venda descoberta de uma ação? Bom, só tem um motivo. Essa pessoa está apostando na queda
da ação. Então vamos imaginar que essa pessoa acha que o preço de uma determinada ação vai cair de R$10 para R$8 em alguns dias. Ou seja, vai ter uma desvalorização de 20%. Para que ela possa aproveitar essa queda e ganhar na queda, ela pode vender essa ação que ela não tem e recomprar mais tarde quando o preço estiver mais baixo. Funciona exatamente o inverso, o oposto de quando você tem uma operação normal. Ou seja, se você acha que determinada ação vai subir de R$10 para R$12, você compra a R$10 e espera o tempo para que ela se valorize até 12 e depois vende. Então, numa negociação normal, você ganha na subida. Na negociação da venda descoberta, você ganha na queda. A grande maioria dos investidores que fazem esse tipo de operação são os institucionais e os estrangeiros, representando 66,9% e 26,9% do total, respectivamente. Nesse caso, os investidores pessoa física somam somente 6,2% do total. Já quando a gente fala da ponta doadora, os institucionais, estrangeiros e pessoas físicas representam respectivamente 51,12%, 29,16% e 17,9%. E as taxas para esse aluguel, como funcionam? Vou te explicar. Apesar de a taxa de aluguel combinada no ato da negociação ser uma taxa anual, geralmente o contrato tem vencimento de até um mês, podendo, claro, ser renovado quantas vezes forem necessárias, ou até encerradas antes desse prazo de um mês. Ou seja, em teoria, a ação pode ficar alugada por a partir de um dia até um ano, 2 anos, enfim. Independente do caso, o tomador do aluguel não vai pagar o valor completo da taxa de um ano. Ele vai pagar um valor proporcional pela quantidade de dias que ele ficou com aquele papel na mão. Fazendo uma conta bem simples, se você aluga uma ação com uma taxa de 12% ao ano, quer dizer que você vai pagar mais ou menos 1% ao mês que você tiver com aquela ação na sua carteira, ou cerca de 0,045% ao dia. Além da taxa de aluguel paga lá para o doador, o tomador também vai pagar uma taxa a título de administração e registro do contrato de aluguel. Essa taxa é de 0,25% ao ano ou R$10, o que for maior. Da mesma forma, essa taxa percentual ela é proporcional à quantidade de dias que o seu contrato durou. Vamos agora ver algumas particularidades da operação de aluguel de ações. A primeira delas é que quando você é doador de ações, caso alguém tome o aluguel das suas ações, esses papéis somem da sua carteira. Elas somem da sua visão no home broker. Obviamente elas não desapareceram, elas estão lá na carteira do tomador. Assim que ele devolver as ações para você, ou seja, encerrar o contrato, essas ações voltam para sua custódia. A segunda particularidade é que caso você esteja alugando uma ação que seja ordinária, ou seja, com direito a voto, durante o período de aluguel você não vai ter o direito a voto. Esse direito vai ficar por conta do tomador. Para você conhecer um pouco melhor as diferenças entre ações ordinárias e preferenciais, acesse esse link que eu deixei aqui no card. A terceira particularidade do contrato de aluguel de ações é que, apesar de as suas ações estarem na custódia de outro investidor, caso nesse período essa empresa pague dividendos ou juros sobre capital próprio, quem vai receber isso é você e não quem tomou. Algo bem interessante para falar aqui é o retorno escondido do aluguel de ações. Muitas vezes, quando a gente pensa em carteira de ações focando no longo prazo, a gente quer saber mais ou menos quantos % ao ano a gente vai receber em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. A soma desses dois valores, divididos por um preço de referência, é chamado de Dividend Yield, na sigla DY. O retorno escondido do aluguel de ações é justamente o fato de que, em alguns casos, o retorno que você vai ter com o aluguel de ações é algumas vezes maior do que o retorno que você vai ter com dividendos. Veja essa tabela que está aí agora na sua tela. Vamos pegar aqui, para dar um exemplo, o Magazine Luiza. A sigla é MGLU3. A taxa média de aluguel desse papel é baixa, cerca de 0,74% ao ano. Só que isso representa aproximadamente o dobro do dividend yield desse papel, que é de 0,32% ao ano. Já no caso das ações da Natura, Natu3, o aluguel de ações paga 6 vezes mais que os dividendos. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu quero que você entenda o passo a passo do aluguel de ações. Em primeiro lugar, o doador vai preencher um formulário no seu banco ou corretora informando quais papéis ele quer deixar à disposição para alugar, por qual taxa e por quanto tempo. Os papéis que podem ser alugados não são só ações, mas também as units, BDRs e ETFs. Para conhecer um pouco mais sobre BDRs e ETFs, assista a esse vídeo aqui. Depois que o doador colocar a ação à disposição para aluguel, a corretora vai fazer todo o meio de campo entre os doadores e os tomadores. Em terceiro lugar,
Durante o contrato, a B3, a bolsa, vai transferir os ativos da carteira do doador para a carteira do tomador. Ela vai atuar também como contraparte e garantir a liquidação em favor do doador. Em quarto lugar, o doador não vota na assembleia, mas tem direito ao recebimento dos dividendos e juros sobre capital próprio. Por fim, em quinto lugar, no final do prazo pré-estabelecido ou de acordo com o desejo de qualquer uma das partes, o contrato é encerrado. O tomador paga as taxas combinadas e o doador recebe. E aí? Você já conhecia o aluguel de ações? Já fez esse tipo de negociação? Conte pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.